Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Final de semana chegou, iniciando aqui o nosso episódio de hoje, o podcast. Um assunto que vem à baila e a bola da vez, nós diríamos assim, é exatamente a venda do jogador Barreiro por parte da equipe do Fortaleza. Já está integrado ao Boca Juniors da Argentina e o assunto chega ao seu capítulo final dessa venda, dessa negociação no mercado da bola internacional do Fortaleza com a equipe argentina. Mas tem uma máxima muito interessante que diz: vão-se os anéis e ficam os dedos. E para nós o mais importante são os dedos, né? Portanto, o Fortaleza dá sequência ao seu trabalho. Eu tenho ouvido que algumas pessoas da imprensa, da mídia, uma lamentação até às vezes exagerada em relação a essa venda do Barreiro. Fortaleza vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador, mas há questionamentos que o Fortaleza comprou por X, vendeu por Y, e não pode porque fica no prejuízo. Bom, é um assunto de fórum íntimo da diretoria e do gestor da SAF do Fortaleza, Pedro Martins. As negociações continuam sendo mantidas, as movimentações, e comparando aqui, por exemplo, quando a pessoa tem uma dívida, tem uma pendência financeira e tem algum bem material, ela pode se dispor desse bem material, vender, trocar, fazer qualquer negócio, porque é uma das soluções apontadas por grandes economistas. Não somos nós que vamos aqui opinar sobre um assunto que nós não dominamos. Economia, área financeira, absolutamente. Portanto, o Fortaleza tem os seus ativos, alguns jogadores que foram adquiridos a peso de ouro, podemos até dizer assim, com contratos longos, que precisa uma situação ser resolvida. E começa exatamente por aí. É o caminho que o gestor do Fortaleza está palmilhando corretamente. Vender ativos para quitar pendências financeiras. Porque a situação não é fácil. O Fortaleza perdeu rendimentos, perdeu aportes financeiros, está aí tentando um patrocinador master com muita dificuldade para reencontrar novamente esse caminho da projeção, do crescimento no futebol, seja no aspecto esportivo, futebolístico, ou seja no aspecto financeiro. Porque agora é Série B, caiu de divisão e os recursos caem vertiginosamente. Daí porque nós entendemos do alto do nosso bom senso, ponderando algumas opiniões, alguns questionamentos, que o caminho é esse, é vender o que tem para quitar pendências financeiras. Quando não tem, não vai vender, vai buscar outras alternativas, se assim for. Mas esse é o assunto inicial, lembrando que hoje teremos a sequência das semifinais do Campeonato Cearense. Teremos hoje o Fortaleza enfrentando novamente o Ferroviário. No último confronto, o Fortaleza venceu por 2-0, mas não significa que já está resolvida a situação para o Fortaleza. E amanhã, o Ceará entra em campo às 18 horas, 6 da noite, para enfrentar a equipe do Floresta. O jogo de hoje é às 5 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Mas
recordando aí o último resultado, 2-0 para o Fortaleza, pode até perder por 1-0, perdendo por 2 gols. Aí a decisão vai para cobranças de pênaltis e jogo com grande probabilidade. É provável que Fortaleza elimine o Ferroviário, classifique para a final, e pouca probabilidade, tá? É improvável para o Ferroviário, mas ainda é uma possibilidade. Probabilidade não é possibilidade. São palavras parecidas, mas um tanto quanto distintas. Portanto, o Ferroviário certamente hoje deverá entrar com muita força para tentar derrotar a equipe do Fortaleza. As escalações já estão provavelmente definidas. Ainda falta, claro, a decisão dos treinadores. Fortaleza poderá atuar num 4-3-3, que para mim é um sistema ofensivo muito bom, mas ele também pode entrar no 3-5-2, o 3-4-3. Isso é uma decisão, uma escolha do técnico Carpini diante das variações que o jogo necessita. Tá? Pode ter aí o Breno, o Mailton, aliás, muito bom jogador, voluntarioso. Tem o Cardona, o Luan Freitas, zagueiros, o Lucas Gasal, Fuentes, lateral esquerdo, o Lucas Sacha, o Pierre, Pochettino, Vitinho. Tem também a opção de usar usar o GB, já que o Barreiro foi embora, ao lado do Luiz Fernando, ou até mesmo o Kaique, que é o outro centroavante. Tem a opção de colocar o Prior no jogo, Luca Prior. E o Ferroviário tem seus jogadores aí que podem, na base do esforço, conseguir o melhor resultado desta feita. Novamente contra o Fortaleza, sistema 4-3-3, talvez com o goleiro Sivaldo, Ramírez, tem o Léo Paraíso, Iago e Pedrinho, João Neto, Brian, Luan, o Mena, colombiano, jogador que participa muito do jogo, Kiwan e Jefinho, aí comandados pelo técnico Nuno Pereira, o português. O jogo, já falei, repito, 5 da tarde, o árbitro é o Luciano Miranda. Portanto, amigos do nosso SoloCast, são os principais assuntos para hoje. E nós iremos amanhã novamente falar sobre o jogo do Ceará contra a equipe do Floresta. Tá? Se nós acharmos conveniente, nós iremos publicar normalmente na véspera dos jogos, né? No dia, nos momentos que antecedem as partidas, como hoje e amanhã, por exemplo. Tem outro assunto muito interessante, chamando a atenção para a torcida do Fortaleza, que é exatamente como eu disse, reitero no início, a bola da vez de hoje, contra o Ferroviário também, a provável contratação do jogador Mastriani do Atlético Paranaense. Fortaleza está negociando, buscando um centroavante para substituir o Barreiro, tá? Ele pertence ao Atlético Paranaense, atleta de 32 anos e que atualmente está afastado do elenco do Furacão, não está nos planos do clube para essa temporada. Portanto, vamos aguardar. Ele está no clube lá desde 2024, tá? E teve uma passagem pelo Botafogo no ano passado, no América Mineiro, 2022, 2023, por aí. E ele tem uma média de gols muito boa, tá? Portanto, é a pretensão, e o Fortaleza tem até o dia 3 de março, até o fechamento da janela de transferências para concluir essas contratações. Além de outros jogadores, Paulo Baia, que pode, ex-Ceará, que pode vir aí do Primavera, um atacante, Wellington do Primavera também, um pacote de jogadores
para reforçar a equipe para essa temporada que está batendo a porta. O campeonato da Série B começa agora em março, próximo mês de março. Nós temos aí o desfecho do Campeonato Cearense, é o que nós temos no momento para falar, para divulgar aqui. As finais do Campeonato Cearense. E lembrando que o jogo de amanhã do Ceará contra o Floresta, a vantagem do Ceará é bem maior que a do Fortaleza. Venceu por 3-0 no jogo anterior e amanhã poderá apenas cumprir o protocolo, né? E obedecer ao regulamento. O Ceará tem um maior número de pontos, 2 a mais que o Fortaleza, no geral, maior saldo de gols, e isso, os resultados desse final de semana, dessas semifinais, poderá favorecer a quem terá o mando de campo no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, tá? Esse é o nosso recado de hoje. Até o próximo. Até amanhã.